Hoje eu quero falar sobre esta ação transformadora de Deus. Deus de fato age transformando e organizando as coisas sobre as quais Ele exerce o seu poder. Então, nesse primeiro capítulo aqui de Gênesis, eu quero somente ler os primeiros versículos que dizem assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E disse o Senhor sobre aquela face do abismo: haja luz, e houve luz. Assim o que Deus diz, acontece. Quando Ele fala, Ele realiza. Quando a palavra dEle acontece, ela produz o fruto. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. O que é isso? Deus está cuidando da sua palavra para a cumprir, porque Deus é um Deus fiel, que cumpre a sua palavra. E a Bíblia também diz que a palavra de Deus, enviada por Deus, ela prosperará naquilo para o que Deus a enviou. Então, a palavra de Deus prosperará em fazer aquilo que Deus disse que ela faria. Então Deus cuida da sua palavra e cuida para que ela cumpra aquilo que Ele deseja que ela realize. Então Deus não somente tem uma palavra confiável, mas como Ele tem uma palavra produtiva, uma palavra efetiva, uma palavra que realiza o que Ele prometeu. Então, o cenário desse texto que eu acabei de ler é que a terra era sem forma e vazia. Imagine uma terra deformada, sem forma e vazia. E a Bíblia diz que era como um abismo. Então imagine esse cenário, um mundo caótico, era o caos, e tudo na escuridão, nas trevas. Ele diz: havia trevas sobre a face do abismo. Então era um abismo em trevas, e era sem forma, e era vazio. Então não havia nada de atraente nesse cenário. Não havia vida, não havia nada. Era uma sensação de caos, uma sensação disforme e uma sensação de escuridão, de niilismo e vacuidade. Então, no meio desta situação, nós víamos a imagem do caos, né? Tudo vazio, sem forma, um abismo, algo sem nada. Então, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor estava presente naquele cenário de caos. Foi isso que eu li na Bíblia? No cenário de caos, que a terra era sem forma, vazia, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre aquela situação. O Espírito do Senhor estava ali presente. Mas não estava só presente, estava ali operante, atuando. Porque naquele momento, quando o Espírito de Deus vê aquela situação, compreende aquela situação, entende aquela situação, a Bíblia diz que Ele lança sobre aquela situação a sua palavra. Então Deus não faz nada diferente do que lançar sobre aquele abismo, porque o ambiente era de trevas. E Ele diz assim: haja luz. E a Bíblia diz que a luz raiou.
Então o que Deus disse, aconteceu. O que Deus falou, tornou-se realidade. E aquilo que parecia uma imensa massa disforme, recebe essa palavra de Deus, e a partir dessa primeira palavra, Deus começa a construir, a partir daquele abismo, a partir daquele caos, Deus começa a criar o mundo dentro do qual Ele nos colocou. Ali foi o primeiro momento da criação. Depois Ele faz separação entre as águas e águas, cria a porção seca, e assim Ele vai criando e construindo. Então a palavra de Deus não é apenas criativa, ela é uma palavra transformadora, porque ela transforma a coisa que é sem forma, ela transforma a coisa que é um caos, ela transforma a coisa que é trevosa, que é perdida e abismal, ela transforma estas coisas num jardim, onde mais tarde Ele colocou o homem, criado à sua imagem e conforme a sua semelhança. Acredita que a partir de uma situação totalmente indesejável, a palavra de Deus vai operando transformadoramente, criativamente. Em terceiro lugar, a palavra de Deus vai trabalhando organizacionalmente. Ele vai organizando aquilo que estava desorganizado. Ele vai organizando aquilo que estava sem forma. Ele vai dando forma, Ele vai dando contorno, Ele vai organizando, estruturando, até que aquilo vira o jardim do Éden. E a coroa da criação é o homem feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, ao qual o homem, Deus dá esse jardim, cuja criação veio da sua palavra, veio da sua ação, do seu poder, que organizou, ajeitou a casa e a deu ao homem para que dela pudesse usufruir, para que dela pudesse usar. Deus libera a sua palavra criadora, sua palavra transformadora, sua palavra organizadora. Deus transforma a partir da sua palavra, porque a sua palavra também leva o seu poder. A palavra de Deus não é apenas o fato que está escrito aqui, é porque Deus fala, e quando Ele fala, a sua palavra carrega consigo o seu poder. Por isso que a Bíblia diz, a letra é morta, mas o Espírito vivifica. Então o que dá vida a esta palavra, não é o fato dela estar aqui organizada do ponto de vista de uma impressão, é porque esta é a revelação de Deus, a qual Deus deu aos profetas antigamente, falou-nos ultimamente pelo seu Filho. Este é o registro, mas Deus utiliza toda esta escritura e com o seu Espírito a vivifica, e com o seu Espírito nos guia em toda a verdade, usando esta base, usando este fundamento. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito Santo do Senhor nos guia em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade que o Espírito Santo utiliza para nos guiar e para nos conduzir. Deus então libera esta palavra. A Bíblia então está mostrando que Deus é um Deus que age, é um Deus que age na história. Não é um Deus distante, como se fosse um elemento de estudo apartado ou divorciado da nossa realidade, mas é um Deus que chega até nós e que estabelece uma relação de intimidade conosco e que age, assim como Ele agiu no caos daquela situação pré-criação, Ele age também nas nossas vidas, que muitas vezes estão passando por verdadeiras situações caóticas. Às vezes Ele usa também a sua palavra e age na cidade, age em um país, age numa região, age de todas as formas como agiu no passado, agiu na Babilônia, agiu na Síria, agiu na Síria, agiu em tantas outras regiões, agiu em Judá, agiu em Israel, agiu no Egito, agiu no Oriente Médio. Enfim, a palavra de Deus se expandiu pela Europa, se expandiu até Roma,
até as cidades do Mediterrâneo, quando o Evangelho cresceu. Então Deus é um Deus que age na nossa história, no mundo inteiro, e vem agir na nossa história particular, na nossa vida singular. Ele age no caminho de cada um de nós. Então Deus, Ele age, é um Deus que age, é um Deus que atua na história. Você sabia que Deus se importa com a sua vida? Você sabia que Deus se importa com o seu caminhar? A Bíblia diz que Deus se importa com os pássaros que voam, com os lírios que nascem nos campos. E se Deus cuida deles de maneira tão singular, tão especial, porque Deus cuida da sua criação, porque Ele chamou a sua criação à existência, trazendo esta criação de um caos, de um abismo, de um lugar cheio de trevas. Ele trouxe a beleza dessa criação pela sua palavra transformadora. E Ele ama o que Ele criou, e Ele ama aquilo que Ele trouxe à existência. E você, diz a Bíblia, é a coroa da criação. Você é a obra-prima de Deus, você é a obra singular de Deus. Por isso que Ele diz, se Ele ama e cuida do lírio do campo, se Ele ama e cuida de um passarinho, como que Ele não amaria e cuidaria de você, que é a coroa da sua criação, que é a obra-prima da sua criação? Então o Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo, é o mesmo Espírito de Deus que paira sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para ver os filhos dele, se andam pelo caminho certo, se não andam pelo caminho certo. A grande verdade é que o Espírito de Deus paira sobre as nossas vidas. Ele se fez aquilo que fez no passado, criando toda esta exercendo toda essa criação, por conta da sua palavra transformadora e criadora, é porque Ele tinha um projeto. Deus não trabalha apenas por acidente de percurso, não. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e este plano de Deus faz com que a sua ação obedeça a esse plano. Quando Ele chama do abismo a luz, Ele está fazendo algo que Ele já havia proposto fazer, e aquilo fazia parte de um plano que Ele foi construindo passo a passo, até chegar na nossa criação, e até chegar no projeto que Ele tinha para cada um de nós, para a sua vida, para a minha vida. Então Deus é um Deus que age, Ele tem um projeto. Mas Ele não tem só um projeto, Ele tem um plano para cada pessoa. Há um hino muito bonito no nosso cenário que diz: Deus tem um plano para cada criatura. Aos rios Ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. Por isso a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Seja onde for, do lugar que for, do jeito que for, a minha vida eu entrego aos cuidados de Deus, porque Deus tem um plano para mim. Eu acredito nisso, e por eu acreditar nesse plano, eu vou me submeter à liderança de Deus. E do mesmo jeito que Ele chamou a existência uma criação naquele caos, Ele pode chamar a existência na minha vida algo que eu nem imagino, que às vezes eu nem conheço, que às vezes eu nem sei, mas Ele sabe. Por isso que a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer por nós mais do que nós imaginamos, mais do que nós pensamos. Então Deus transcende a nossa limitada capacidade de compreender. O certo é que Ele tem um plano, e Ele diz: eu sei os planos que tenho a respeito de vós. São planos de bênçãos, são planos de paz e não de mal. Então Deus tem um plano, e é um plano bom, é um plano especial. E da mesma maneira que Ele chamou a existência, a criação de todas as coisas, Ele pairava sobre a face do abismo, Ele paira sobre a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida, e Ele quer chamar este plano à existência. Ele quer chamar o seu potencial, aquilo que Ele criou, que está dentro de você como obra-prima de Deus. Ele quer chamar isso à existência de maneira especial, extraordinária. Pode ser que você esteja andando em algum caminho de trevas, pode ser que você esteja vivendo alguma situação de caos,
Pode ser que você esteja vivendo alguma situação meio deformada na sua vida, ou meio angustiante, ou meio desencadeada daquilo que seria o formato de Deus para a sua vida. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, do mesmo jeito que Ele, sobre a face do abismo, com a sua palavra, chamou à existência uma criação maravilhosa, Ele quer também, com a sua palavra, convidá-lo a uma experiência transformadora, a uma experiência criadora, a uma experiência organizadora. Então eu digo que Deus tem um plano criativo, um plano transformador, um plano extraordinariamente organizador para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Então Deus, na sua infinita sabedoria, o que é que Ele quer fazer? Ele quer criar algo especial com você. O que é que Ele quer fazer? Ele quer transformar algumas coisas importantes na sua vida. E o que é que Ele quer fazer? Ele quer organizar a sua vida, de maneira que você possa viver os planos dEle e experimentar o bem que Ele prometeu àqueles que creem no seu nome. Então, se Ele tem um plano para você, esse plano percebido e compreendido vai fazer de você uma pessoa conectada com o propósito criador e sustentador de Deus. Já pensou que coisa boa para você, para mim? Que a gente viva na esfera do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, dentro da criação de Deus, dentro das transformações que Deus precisa operar na nossa vida, no nosso contexto, no nosso trabalho, na nossa família. Deus é um Deus que transforma coisas que pareciam impossíveis em coisas possíveis. Uma vez o povo de Deus estava no deserto, e eles estavam caminhando e não tinha água. E sem água no deserto é uma crise grande. E quando eles caminharam um certo tempo, chegaram às margens de um lago. Esse lago estava cheio de água, então eles correram lá para tomar as águas. E quando eles lançaram as mãos nas águas e colocaram nos lábios, as águas eram amargas, eram salobas. Eram estas águas com capa rosa, águas que não são potáveis para beber. Então eles começaram numa grande chateação. O povo de Deus começou a murmurar de todo jeito. E eles disseram assim: por que você tirou a gente lá do Egito, trouxe a gente para morrer aqui no meio desse caminho? Por que você trouxe a gente aqui para padecer essa situação, morrer de sede no meio desse deserto? Aí o Moisés nem conversou muito com eles. O Moisés se retirou e foi orar a Deus. E ele falou com Deus: Senhor, eu sou teu servo, eu estava aqui a teu mando, fazendo o que o Senhor mandou fazer, e agora tem essa situação aqui. Aí ele falou com Moisés assim: Moisés, aquieta a sua alma, pega o lenho seco que está ao lado da lagoa, joga esse lenho seco dentro da lagoa. No momento que você fizer isso, as águas vão se transformar, e elas vão ser potáveis. E este meu povo que está cheio de murmuração vai poder beber destas águas e vai poder caminhar. E quando eles caminharem, lá na frente tem um oásis chamado Elim, onde tem as palmeiras e as fontes das águas. Quero que você faça isso para que meu povo entenda que mesmo que humanamente falando eles não compreendam, não possam transformar, não tenham condições de fazer, então eu quero que eles aprendam e compreendam que eu estou no controle, eu estou no comando e eu posso transformar aquilo que humanamente falando parece impossível. E assim Moisés fez, e assim Deus realizou. E eles mataram a sede, eles caminharam até Elim, e para dizer a verdade, eles caminharam até a terra prometida e foram 40 anos cuidados no deserto. 40 anos. Então a gente olha para isso e pode achar que é um fato comum e corriqueiro, mas não é. Deus cuidou do seu povo ao longo daquela jornada e Deus cuida de você. Ele já tem cuidado de mim por mais de 40 anos e tem cuidado de muitos aqui por mais de 40 anos. E talvez você tenha 20 ou 30 e Ele já cuidou de você por uma quantidade imensa de anos. Só que muitas vezes você nem percebe, está tão envolvido com o dia a dia
que não sabe que o pão nosso de cada dia procede da bondosa mão de Deus. É importante a gente ter essa consciência. Outro dia um jovem falou para mim: eu não dependo de ninguém. Eu falei o contrário. Só para tomar o café da manhã você já depende de meio mundo. Você depende de quem plantou o café, você depende de quem tirou o leite da vaca, você depende de quem plantou a cana de açúcar, você depende de quem torrou o café, você depende de quem transportou, você depende de quem encanou o gás para ferver a água na sua casa. Se você pensar, você já dependeu de mais de meio mundo. Portanto, seja humilde e entenda que você também tem que cooperar para que o mundo possa construir-se. E assim a pessoa sai da sua arrogância e cai na humildade. Porque se nós não pudéssemos contar com esse projeto de Deus de construir uma nação santa, um povo real, um povo adquirido, nós hoje já teríamos perecido há muito tempo. Diz a Bíblia que se não for a misericórdia de Deus, de há muito teríamos perecido. Então nós hoje muitas vezes não nos damos conta do divino, mas o divino está presente. Não nos damos conta de Deus porque estamos tão acostumados à nossa rotina cotidiana que não olhamos para a manifestação e o cuidado de Deus em cada momento. Sabe quando é que nós lembramos de Deus? Quando acontece um SOS de última hora assim, acontece uma situação crítica, uma situação trágica, uma situação sobre a qual a gente não tem controle, mas o Espírito do Senhor paira sobre a sua vida, mesmo nos dias da sua felicidade, nos dias das suas alegrias. Foi assim no Egito. E o José falou para o rei, para o faraó, ele disse assim: ó, durante 7 anos você vai viver tranquilamente, vai ter sobra, vai ter abastança, vai ter tudo isso, mas depois você vai viver 7 anos de privação, de dificuldade, de problema. E o José falou com o faraó: olha, é Deus que está falando, e quando ele fala, a coisa acontece. Quando ele fala, a coisa acontece. Então tenha cuidado no que Deus diz, porque toda vez que ele fala, algo especial acontece. Ele falou lá no caos e a luz nasceu. Ele falou no Egito e o fato ocorreu. E José foi o protagonista de Deus para administrar aquela situação conflitante, porque ele creu que o que Deus estava dizendo haveria de acontecer. Então é um Deus que tem uma palavra, é um Deus que tem um projeto, é um Deus que tem um plano, e nós temos que entender esse plano e nos adequar a esse plano, porque podemos correr o risco de perder essa potente mão de Deus por ignorância ou por rebeldia. Por ignorância ou por rebeldia. Não é assim? Quando aquela Cristolândia foi fundada lá em São Paulo, os missionários descobriram que uma das maneiras mais importantes de tirar um drogado das ruas e levá-lo para uma experiência com Deus era dizer que Deus tinha um plano para ele. Toda vida o missionário chegava: você sabe que Deus tem um plano para você? A maioria das vezes aqueles drogados se davam conta de que até então eles estavam vivendo sem um plano, sem um projeto, sem qualquer consequência futura. A ideia deles era: vou tomar essa droga hoje e amanhã posso morrer. Eles não tinham nenhuma perspectiva de médio e longo prazo, a não ser aquele momento da dependência. Quando o missionário chegava lá e disse: Deus tem um plano para você, eles começaram a perceber: eu posso mudar essa realidade, eu posso mudar essa vida, eu posso começar um tempo novo, eu posso experimentar uma realidade nova, eu posso viver um plano novo, porque Deus tem um plano para mim. E quantos saíram de lá? E nós temos igrejas já organizadas, com ex-viciados, com ex-drogados, que entenderam que Deus tinha um plano para eles, e eles então saíram de lá e se tornaram crentes em Cristo Jesus, abraçaram o plano de Deus para as suas vidas, reconstruíram suas famílias, reconstruíram suas profissões, reconstruíram seus projetos, tornaram-se missionários, tornaram-se pastores, tornaram-se pessoas que agora trabalham debaixo da graça de Deus para levar este plano a outras pessoas, Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus exerce sobre o Gênesis, e é a palavra que Ele exerce sobre as nossas vidas.
Então a pergunta é: você vive hoje alguma situação sobre a qual você precisa de uma palavra especial de Deus? Você vive uma situação sobre a qual seria importante Deus levantar sobre você uma declaração especial? É importante, porque quando Deus envia para a sua vida uma palavra, e se você a recebe como palavra de Deus, e se pela fé você a agasalha, se apropria dela, a Bíblia diz que Deus a fará prosperar naquilo para o que Ele a enviou para a sua vida. Pode ser que você tenha herdado de sua família, talvez dos seus antepassados, talvez do seu contexto social, alguma situação que traga angústia ou tristeza ao seu coração. Que seja uma ferida que marca a sua vida, que seja algo que atormenta a sua história passada, mas todo dia você acorda com aquele peso sobre a sua vida. Você não sabe exatamente como se libertar disso, por isso que isso já te acompanha há um bom tempo. Então chega um momento quando Deus levanta o rosto sobre o seu abismo, sobre o seu caos, sobre a sua vida deformada, triste ou abatida, e proclama uma palavra de libertação, uma palavra de luminosidade, uma palavra que te convoca desta situação para dar uma ordem à sua vida, para reorganizar o seu espaço, para redefinir o seu futuro, para dar a você uma bênção de paz e de esperança. Por quê? Porque nosso Deus é o Deus que envia a sua palavra para, agindo no caos, transformar em uma situação criativa, organizada, abençoada. Então você sabe o que vai no íntimo do seu coração, você sabe o que vai na intimidade da sua família, você sabe o que vai acontecendo na história de pessoas importantes para você. Você conhece, mas você sabe que existe um Deus poderoso. Você sabe que Deus tem um plano para a pessoa humana, e você sabe que Deus tem um plano particular e singular para você. Então hoje você pode colocar-se na perspectiva do propósito de Deus e receber dele uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de perdão, uma palavra de transformação, uma palavra de organização do seu tempo, da sua vida, do seu espaço, das coisas que são importantes serem definidas para que você possa viver as alegrias e as bênçãos do Senhor. Deus separou as trevas da luz lá na hora que Ele enviou a palavra dele, porque Deus tem a capacidade de separar uma coisa da outra. Ele tem a capacidade de organizar a vida, colocando cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua forma, de maneira que depois da ação de Deus, você sente a segurança e a tranquilidade de ver que a obra de Deus trouxe para você a realização de um plano especial. Olha só o que Deus fala mais à frente. Para um povo que estava sentado nas trevas da escuridão, a luz raiou. Na profecia de Isaías, quando Jesus Cristo veio, a Bíblia diz: para aqueles que estavam assentados nas trevas da escuridão, a luz raiou. Então, quando Jesus vem como a luz de Deus, que vindo ao mundo, ilumina todos os homens. Por isso que este representante maior de Deus, que é o seu Filho, que tomou a nossa forma, é a palavra viva de Deus. A Bíblia diz que Jesus era o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. O Verbo, na verdade, no texto bíblico original é Logos. Logos quer dizer uma palavra que representa o entendimento, a compreensão, a ideia, o pensamento. Então diz a Bíblia que Jesus era o Logos, que estava com Deus. E o Logos era o entendimento, toda a compreensão de Deus. Mas o Logos de Deus se fez carne e habitou entre nós. E veio estabelecer conosco uma presença divina. Por isso que o nome dele, um dos nomes com o qual Jesus Cristo é chamado na Bíblia, é Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Ou seja, esse Logos, essa palavra se humanizou, e essa palavra vem, e é palavra viva, e é palavra que nos toca, e é palavra que fala conosco, e é palavra que entra na nossa história, e é palavra que pelo Espírito Santo entra na nossa vida, é palavra de Deus na experiência humana, é Jesus presente na nossa caminhada, e é palavra que é liberada pelo Senhor Jesus. Olha, para terminar aqui, veja só Tiago capítulo 1, verso 21, o que diz aí? Tiago 1, 21, olha só, Tiago 1, 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e de todo acúmulo de maldade e de malícia, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Acolhei com humildade, com santidade de coração, com pureza de intenção, acolhei a palavra de Deus, que implantada em vós é poderosa para salvar, para resgatar, para transformar, para organizar, para frutificar, para fazer cumprir o propósito de Deus na sua própria vida, na sua própria experiência. Acolhei com mansidão, com humildade, a palavra de Deus implantada em vós, a qual é poderosa para fazer o que ela prometeu fazer. Tiago aqui 21, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O que a palavra salvação diz na Bíblia? A palavra salvação é traduzida não apenas como a palavra salvação, mas o conteúdo é resgate. Salvar significa resgatar. Já viu uma pessoa está afogando no oceano, num lugar qualquer, e você joga uma boia para a pessoa, e a pessoa se agarra naquela boia, e você traz a pessoa, está resgatando a pessoa daquela situação? Você já viu quando uma pessoa está se afogando, um salva-vida vai, nada até lá, abraça-se com a pessoa e traz a pessoa, resgata a pessoa? Essa é a ideia da salvação, é esse resgate de quem está afundando, é esse resgate de quem está se perdendo, é esse desgaste de quem está, esse resgate de quem está desorganizado, desorientado, desestruturado, desconectado, é esse resgate. Então a palavra de Deus implantada em cada um de nós serve para nos resgatar daquela situação que nos oprime, que nos maltrata e que é abismal entre nós. Aprenda isso hoje e aceite de bom grado a palavra de Deus que Ele quer implantar no seu coração. Lembre-se que essa palavra viva é o próprio Senhor. Ele diz: eu sou a palavra viva que desce do céu. Deus está falando conosco e nos dando a oportunidade de abrir a nossa existência, caótica que seja ou não, não importa, mas Ele quer ser o Espírito que paira sobre a nossa vida e pode observar a nossa realidade e pode enviar uma palavra para cada um de nós naquilo que nós precisamos e pode nos resgatar daquilo que por alguma razão nos maltrate ou nos mantenha desorganizados, ou sofridos, ou abatidos, ou sem uma direção na vida, ou vivendo na acomodação da nossa escuridão. Deus quer ser luz para os nossos caminhos. Deus quer estar presente na nossa. Veja o que Deus falou com Tiago. Mandou que ele falasse conosco: recebei com mansidão a palavra de Deus implantada em vós. Você tem a palavra de Deus implantada na sua vida? Tem a palavra de Deus plantada no seu coração? O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Palavra de Deus presente. E a palavra de Deus, ela vem com a presença do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos guiar em toda a verdade.
Jesus disse assim, para terminar aqui, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, com a vida caótica, com a vida desorganizada, desarrumada. Vinde a mim todos vós que estáis passando por situações indesejáveis. Vinde a mim todos vós que estáis vivendo alguma coisa que não gostaria de estar vivendo, ou que sente que não deveria. Vinde a mim todos vós, é um convite universal. Vinde a mim todos vós, e eu vos aliviarei. Há uma promessa de alívio. Mas ele diz outra coisa mais importante no mesmo contexto. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele diz mais adiante: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Então o descanso vem do aprendizado. O descanso vem da compreensão, do entendimento desse logos de Deus que chega até nós como uma palavra viva, que uma vez aprendida, compreendida, aceita, uma vez implantada em nós, produz esse descanso, essa paz, essa organização de vida, essa motivação de vida, essa transformação de vida, que sai de uma vida caótica para uma vida potencialmente criadora, inteligente, operadora, operacional, uma vida proativa, uma vida fantástica, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. É Deus que paira sobre a face do abismo, com a sua palavra ele cria luz, transforma aquilo em um grande jardim, coloca o homem lá. O mesmo Deus paira sobre a sua vida, olha a sua realidade, emite uma palavra para a sua realidade, transforma, organiza, liberta, cura, salva, perdoa, resgata e cria para você uma novidade de vida e dá para você uma oportunidade que até antes você não conhecia, não achava que podia, não achava que conseguia. Mas quando a palavra de Deus opera em nós, quando ela é enxertada em nós, quando ela é presente em nós, a Bíblia diz que ela produz o seu fruto. Tiago 1:21, leio outra vez para você. Portanto, despojando-vos de toda impureza, de todo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para produzir salvação, resgate, transformação e organização. Quer abrir o seu coração para a palavra esta noite? Sim ou não? Sim, amém? Pois abra o seu coração e receba. A palavra de Deus é mais do que isso. A palavra de Deus é o Logos de Deus. Esta revelação é para nos instruir em como nos relacionar com Ele, em como nos relacionar com o Espírito Santo, em como nos relacionar com as mensagens e promessas de Deus. Mas quem vivifica, quem dá vida, quem transforma essa palavra em instrumento de redenção, em instrumento de resgate, em instrumento de transformação, em instrumento de organização, é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos abrir os nossos corações. A última passagem: eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É o convite para que a palavra de Deus alcance espaço na sua intimidade. É a palavra de Deus para que ela alcance espaço na sua singularidade. É a palavra poderosa de Deus querendo encontrar uma oportunidade de estabelecer-se pelo Espírito Santo em sua vida, para, como o Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo, possa ser o mesmo Espírito que paira sobre a sua vida, para operar com a sua palavra a transformação que você precisa nessa noite. Saia daqui na certeza de que com o Senhor, com a palavra do Senhor, agasalhada no seu coração, praticada e vivenciada, você pode experimentar grandes e extraordinárias vitórias. Que Deus nos abençoe.
Os irmãos estão prontos para o nosso hino final? Vamos lá? Vamos então cantar o hino final, encerrando o culto desta noite. Logo ao final, nós oraremos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Portanto, ande com o Senhor.